Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando para tudo isso passar logo e a gente poder estar junto novamente, né? Hoje eu venho trazer para vocês o assunto do capítulo 2 da apostila 2 de vocês, da unidade 3, que vai falar sobre aspectos naturais da América. E esse capítulo ele começa falando especificamente sobre o relevo americano. O relevo americano é muito simples de se entender, certo? Se a gente partir do oeste para o leste do continente, nós temos praticamente o mesmo relevo, latitudinalmente. Olha só, na parte oeste, nós temos aqui as montanhas rochosas e nós temos principalmente aqui a Cordilheira dos Andes. Então, a parte oeste, ela predomina as montanhas, que são dobramentos modernos, causados pelo encontro das placas tectônicas, certo? Já na porção central, predominam as planícies e as depressões. Na região leste do continente, banhada pelo Oceano Atlântico, predominam os planaltos ou montanhas antigas que perderam o topo ao longo do processo de erosão. Esses planaltos não só naquela região, mas em outras regiões dentro da América eles também são encontrados, tá? Então essas três são as principais formas de relevo. As montanhas com as suas cordilheiras concentradas na região oeste, as planícies no litoral e no interior do continente e os planaltos em todo o continente, mais especificamente na região leste, banhada pelo Oceano Atlântico. Aqui embaixo, ou nesse cantinho ou nesse cantinho, vocês podem acompanhar as páginas que correspondem na apostila de vocês, tá? Com relação aos recursos minerais, o Chile, ele tem destaque na produção de cobre, sendo 27% da produção mundial. O Brasil, ele se destaca na produção do minério de ferro. O Brasil tem a terceira maior reserva de minério de ferro do mundo. A Venezuela é a maior reserva mundial de petróleo. Enquanto que o Canadá, o Brasil e os Estados Unidos têm destaque também urânio. O urânio, a gente lembra que dele dá para fazer a energia nuclear, né? Para fazer as usinas nucleares funcionar, além de outras utilidades. E aí eu fiz para vocês um esquemazinho que não tem na apostila. Na apostila, de um lado tem todas as características do clima, do outro lado tem todas as características da vegetação. O que é que eu fiz? Eu uni em um mesmo slide o clima com a sua vegetação correspondente, porque eu acredito que assim fica mais simples e mais fácil de vocês entenderem. Então, a relação entre o clima e a vegetação da América. O primeiro clima que eu vou destacar aqui é o clima polar. O clima polar ele acontece nas zonas polares, né? Óbvio. Nos extremos, no extremo norte. No extremo norte, esse clima ele é extremamente frio, com temperaturas baixíssimas e precipitação na forma de neve. Nessa região predomina a tundra. A tundra é uma vegetação rasteira, formada principalmente de líquens e musgos, que são vegetais que se desenvolvem no alagado do gelo que derrete no curto verão de 3 meses das zonas polares. Ali, nesse alagado, essa vegetação rasteira se forma até vir novamente o inverno. Ela congela e morre. Onde que ocorre? Na Groenlândia, lembrando que a Groenlândia não é americana, ela é europeia, porque a Groenlândia pertence à Dinamarca. Ocorre no Alasca e no norte do Canadá. O outro clima é o clima frio. O clima frio, ele ocorre logo abaixo do clima polar, ele é um clima de transição. Também é um clima que tem precipitações na forma de queda de neve, mas as temperaturas não são tão rigorosas quanto a do clima polar.
Nesse clima se desenvolve a taiga, também chamada de floresta boreal, porque boreal significa norte, ou florestas de coníferas. Olha por quê? Porque as plantas têm formato de cone. E por que elas têm formato de cone, que são os pinheiros? Por dois motivos. Um, para não acumular neve no topo, e dois, para economizar água. Aqui as folhas elas têm formato de espinho, é uma vegetação aciculifoliada e assim diminui a superfície de contato do vegetal com a atmosfera e faz com que esse vegetal possa economizar água, já que a água que tem disponível para esse vegetal, por grande parte do ano fica no estado sólido. Onde que ocorre? Ocorre no Canadá, no norte e nordeste dos Estados Unidos, lá no norte, né? No extremo norte. O outro clima é o clima temperado. O clima temperado é aquele clima que apresenta as 4 estações do ano bem definidas: outono, primavera, um verão bem quente, um inverno bem rigoroso, certo? E nesse local se desenvolvem as florestas temperadas, nos locais mais úmidos. Como vocês podem ver, predominam árvores, né? Essas árvores têm as folhas alaranjadas ou amareladas, que é uma característica dessas regiões temperadas, porque a planta ela se adapta à estação do ano. Quando vai chegando próxima à estação que neva, o que é que a árvore faz? Ela perde suas folhas para economizar água para essa estação que a água vai ser escassa. Então a gente chama essas árvores de plantas de folhas decíduas ou caducifólias, porque elas perdem as folhas durante o outono. Estratégia do vegetal para economizar água. Onde acontece? Na costa oeste das Américas do Norte e do Sul. Então toda aquela costa oeste que nós vimos, onde predominam as cordilheiras, é onde pode acontecer o clima temperado e a vegetação temperada, certo? A floresta temperada. A outra aqui é bem simples, é a vegetação de altitude. A vegetação e o clima de altitude, ele é um clima que à medida que você vai subindo a montanha, ele vai se tornando mais frio. Por quê? Porque o ar vai se tornando rarefeito, vai tendo menos gases. Se tem menos gases, não vai ter como absorver o calor. Então, à medida que vai subindo, ele vai se tornando mais frio. E os vegetais, à medida que vai subindo, ele vai diminuindo o tamanho e a variedade vegetal. Por que que isso acontece? Porque como é um declive, o solo ele tende a rolar para baixo. Então o vegetal não vai ter onde fixar suas raízes. Além disso, nessas áreas mais altas, há uma menor quantidade de gases. E as plantas precisam desses gases para realizar, inclusive, a fotossíntese. Onde que ocorre? Nas duas cordilheiras, na Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, e nas montanhas rochosas na América do Norte. Outro clima é o clima desértico. Qual é a principal característica do deserto? Uma grande amplitude térmica, uma diferença muito grande entre os dias e as noites. Existem desertos frios e desertos quentes. O que vai dizer que vai ser um deserto é essa amplitude térmica. De dia fez 30 graus, de noite fez 0 graus. Olha o quanto variou em um dia. Isso é a amplitude térmica. E também existe uma escassez de chuva, uma baixíssima pluviosidade, certo? A vegetação é a vegetação desértica, com destaque para as xerófitas. As xerófitas são plantas representadas principalmente pelas cactáceas. Essas plantas, elas converteram as folhas em espinhos para diminuir a superfície de contato e assim o vegetal conseguir economizar mais água. Além disso, tem algumas dessas plantas que as raízes são tão profundas que conseguem chegar ao lençol freático. Ou então tem raízes tuberosas em formas de tubo que armazenam água ou armazenam água no caule, né? Então o vegetal ele é adaptado a essa escassez de chuva. Onde ocorre? No oeste dos Estados Unidos, no oeste e no sul da América do Sul. O
clima semiárido, ele acontece nas bordas do deserto. Ele é um clima de transição. Ele não é tão árido e nem tão úmido. Ele é uma transição. Nele acontecem chuvas, mas são pouquíssimas. Normalmente se concentram em 3 meses, mais ou menos. E no clima semiárido também é bem quente. No caso do Brasil, no clima semiárido, a vegetação que se desenvolve é a caatinga. É uma vegetação formada por plantas xerófitas, adaptadas à escassez de água. Chama-se caatinga porque significa mata branca em tupi-guarani, já que durante as secas, essa vegetação perde as folhas, ficando com galhos esbranquiçados, como se estivesse morta, só que na verdade não, né? O que é que acontece? Ela está economizando água para daí quando chover ela florescer. Ou ela pode ser chamada de estepes nas outras regiões, certo? De clima semiárido. Caatinga é só no sertão brasileiro. Porção central dos Estados Unidos, onde recebe o nome de estepes, e porção central do Canadá, nordeste do Brasil, onde recebe o nome de caatinga, e sul da Argentina, onde recebe o nome de estepes. No clima subtropical, são aqueles climas que ficam abaixo dos trópicos, subtropical, já entrando na zona temperada. É o clima mais próximo ao clima temperado, certo? Ele tem verões quentes e invernos rigorosos. Olha só, esse clima subtropical, no caso do Brasil, na região de clima subtropical se desenvolve uma floresta chamada de mata de araucárias. Olha como é bem interessante, né, o formato, porque ela é adaptada às estações frias, já que é o clima mais próximo ao clima temperado da gente, que a gente pode ter. Nas áreas menos úmidas se desenvolvem os pampas, principalmente na região sul, os pampas gaúchos, que são esse gramado verde, né? Essas herbáceas, formadas principalmente por capins, onde ocorre no sul e sudeste da América do Norte e no sul da América do Sul. O clima equatorial. O clima equatorial é aquele clima muito quente, é aquele clima que, por ser muito quente, evapora muito, e se evapora muito, chove muito. Então ele é quente com alta pluviosidade. A amplitude térmica, que é a variação entre os dias e as noites, ela é muito pequena, porque faz calor praticamente igual durante todo o dia. E o que se desenvolve? Se desenvolve a floresta equatorial, que tem como exemplo a nossa exuberante floresta amazônica. Com a grande disponibilidade de água, essa floresta ela permanece verdinha o ano todo. Ela é uma mata bem densa, fechada, tem plantas nos 3 estratos, herbáceo, arbustivo e arbóreo. É uma vegetação super heterogênea, rica em espécies, e ela pode se dar o luxo de ter folhas largas, porque como a umidade é muito grande, ela não precisa economizar água. Ela acontece nas baixas latitudes, próximo à linha do Equador. Já o clima tropical é aquele clima daqui de Fortaleza. É o clima que ele é dividido em 2. Primeira parte do ano é um verão chuvoso, como é mais quente, evapora mais, como evapora mais, chove mais. E a segunda metade do ano é o inverno seco. Ele vai ser ameno, então se o clima não é tão quente, não evapora tanto, então não chove tanto. Então a quadra chuvosa ela está concentrada no primeiro semestre. No clima tropical se desenvolve o cerrado, que lá na África é chamado de savana, aqui é o cerrado brasileiro, e nas regiões mais úmidas se desenvolve as florestas tropicais. No nosso caso aqui do Brasil especificamente, a gente tem a Mata Atlântica como exemplo. O cerrado, ele possui, a gente pode ver que ele é um capinzal amarelado alto, árvores com tronco bem retorcido, casca grossa, escura, porque ele está sujeito a queimadas naturais por causa desse capinzal seco.
e copas irregulares, com poucas folhas. Já a floresta tropical, ela é semelhante à equatorial, mas tem uma biodiversidade um pouco menor. Mas tem folhas largas, ela é densa, ela é heterogênea, certo? No clima mediterrâneo, que era um clima que era para ocorrer próximo ao mar Mediterrâneo, mas ele acontece semelhante aqui na costa oeste do Chile e dos Estados Unidos, certo? Esse clima mediterrâneo, ele é o contrário do clima tropical. O tropical não chove no verão, o mediterrâneo não. O verão é seco e o inverno é que é chuvoso, certo? E aí se desenvolvem as vegetações mediterrâneas, formada pelos maquis e pelos garrigues. Os maquis, eles são árvores maiores e mais próximas uma das outras. Já os garrigues não, são menores e mais esparsos, um mais distante do outro, tá? Depois que nós fizemos essa junção, entre clima e vegetação, dando as características de cada um, a apostila segue na página 224 e 225, falando um pouquinho sobre a hidrografia. A América como um todo, ela é riquíssima em redes hidrográficas, tanto em águas superficiais, com várias bacias importantes, sendo que as bacias mais importantes encontram-se principalmente aqui na América do Sul, que é a bacia amazônica, a bacia platina e a bacia do Orinoco, na Venezuela, com nascente na Venezuela, mas ela também é riquíssima em bacias subterrâneas, em águas subterrâneas, aquíferos. E aí antigamente a gente acreditava que o aquífero que mais acumulava água ficava no sul do Brasil, juntando com outros países do sul, da América do Sul, que era o aquífero Guarani. Mas recentemente foi descoberto que lá no aquífero Alter do Chão, a profundidade faz com que se acumule mais águas por quilômetro quadrado. Então, o aquífero Alter do Chão, na região norte do Brasil, pegando os outros países ali também, ele corresponde ao maior aquífero do mundo. Existe um fenômeno que é bem característico aqui da região da América do Sul, que são os rios voadores. Como assim rios voadores? Os rios voadores nada mais é que nuvens carregadas que vêm do Oceano Atlântico se deslocam por cima da floresta amazônica. Quando eles passam pela Amazônia, eles absorvem ainda mais umidade da floresta, através da evapotranspiração. E aí ela se torna tão carregada, que precipita aqui nos Andes, abastecendo a nascente do rio Amazonas. Ela também pode se deslocar para a região sul e sudeste do Brasil, levando chuva para essas regiões. E esse fenômeno é chamado de rios voadores, que vocês podem ver aí na página 225. Então, minha gente, é isso aí. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído. Se tiver dúvidas, mandem para a escola, até mesmo na resolução dos exercícios, tá? Ou dúvidas que vocês tenham ficado sobre o capítulo, mandem para a escola, entrem em contato com a gente que a gente tem o maior prazer de responder, tá bom? Cheiro bem grande, fiquem com Deus!